Esse vídeo é a continuação da primeira parte, caso não tenha visto eu vou deixar no card aí em cima. Logo depois de acordar, Kojou se depara com um belo café da manhã em sua mesa. Ele pensou que sua mãe havia voltado. Ele vai até o quarto de Nagisa, perguntar se sua mãe havia voltado para casa. Quando ele entra lá, Yukina estava se trocando, e ela o ataca por ele ter visto ela. Logo depois, no metrô, Yukina se desculpava com ele, e disse que a culpa era dela, pois sabia que Kojou era um pervertido, e deveria ter trancado a porta. Kojou pergunta por que Yukina foi à sua casa. Nagisa diz que Yukina a ajudaria a escolher um uniforme esportivo para um evento da escola. No armário, Asagi aparece e pergunta para Kojou em qual esporte ele participaria do evento esportivo. Kojou disse que pediu para Motoki o colocar no esporte mais fácil. Quando ele e Asagi entram na sala, descobrem que foram colocados no mesmo grupo de badminton, sei lá. Longe da escola, a professora Natsuki e Astarte estavam prendendo um demônio por praticar crimes. Seja o que for que Natsuki estava buscando, não estava ali. De volta à escola, Asagi estava achando seu uniforme muito curto para usar. No ginásio, Kojou a esperava. Ela estava demorando muito, então ele foi dar uma volta. Quando ele foi se sentar a um banco ao lado de fora, ele se depara com um tigre. Logo em seguida, outro tigre aparece. E infelizmente, Kojou não poderia lutar com seus familiares ali, pois colocaria a escola em perigo. Yukina aparece e joga sua arma contra o monstro, derrotando. Então ela ataca o segundo monstro e também o derrota. Kojou pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela usava uma espécie de borboleta mágica que sempre avisa do que Kojou está fazendo. Yukina diz que aqueles monstros são chamados de Shinigamis e geralmente são usados para enviar mensagens e não para serem tão agressivos. Duas estudantes viram Yukina com sua Sekarou. Kojou diz para ficar tranquila, pois ela parecia só uma garota com um cosplay ruim. Yukina, constrangida, pede para ele parar de olhar para ela. Kojou encontrou uma carta no chão. Provavelmente foi deixada pelos Shikigamis. Logo, Asagi os encontra e ela, vendo os dois juntos, foge dali. No mercado, Yukina diz que o selo na carta pertencia ao Lord Dmitri Veitler de Ardeal, um subordinado do primeiro ancestral, e que ele deve ser um vampiro descendente do primeiro ancestral, e que ele deve estar na ilha para conhecer Kojou. No convite, ele pedia para Kojou trazer sua parceira para sua festa. Ele pede se Yukina poderia ir com ele. Ela diz que sim, mas ela não tinha uma roupa de festa. Quando eles chegam em casa, havia um pacote da organização do Rei Leão, e tinha um vestido dentro dele. À noite, Kojou e Yukina estavam na frente de um navio. Yukina, constrangida, pergunta a ele se seu vestido não era estranho. Kojou diz que não. Yukina aponta sua Sekarou a ele, dizendo que ele estava com um olhar bem indecente. Kojou diz a ela que era raro ver ela usando algo no cabelo. Yukina diz que foi uma amiga quem a deu. Em cima do navio, uma mulher os observava. Na festa, tinham muitos convidados. Eles estavam procurando algum mensageiro que viria entrar em contato, até que são atacados na parte de cima do navio por um homem. Ele pede desculpas pela grosseria e se apresenta a Kojou. Ele era Dmitri Veitler. Uma garota chamada Sayaka aparece e pede para Kojou sair de perto de Yukina. As duas são amigas e estavam se reencontrando. Sayaka pergunta se ela estava bem. Kojou pergunta quem era ela. Yukina diz que ela era uma dançarina de guerra, que é especializada em assassinatos, e também era a amiga que ela comentou mais cedo. Na casa de Asagi, ela comentava com Motoki sobre Yukina e Kojou estarem saindo juntos no ginásio. Motoki diz para ela o seduzir e conseguir informações sobre a relação dos dois. De volta ao navio, Veitler dizia que estava apaixonado por Kojou. Quando ele sentiu a presença do quinto familiar de Kojou, ele sentiu amor e diz que vai amá-lo. Veitler diz sentir o cheiro de sangue de Yukina em Kojou e cogitou que ela seria sua rival de amor. Yukina pergunta por que eles estavam ali. Veitler diz que estavam pelo amor e por conta de um homem chamado Gardos, que era líder de uma facção muito poderosa, que estavam na ilha e queriam acabar com o Tratado Sagrado e tirar o controle do domínio do primeiro ancestral. E o primeiro passo para isso seria causar problemas no distrito dos demônios. Yukina diz que cuidaria disso por conta própria e que não era para ninguém interferir. Na manhã do dia seguinte, Kojou acorda com Asagi em cima dele. Ele pergunta o que ela estava planejando. Ela fala que ouviu dizer que homens gostam disso. Kojou pede para ela sair de cima dele, e os dois se desequilibram e caem no chão. Quando sua irmã abre a porta, Nagisa e Yukina encontram Kojou em uma situação embaraçosa. Yukina sai do quarto irritada. Asagi pergunta a Kojou o que eles estavam escondendo e vai embora. No prédio ao lado, Sayaka observava Kojou. Na escola, Kojou e Yukina foram atrás de informações com Natsuki. Eles se deparam com Astarte vestida de maid. Ela estava trabalhando com Natsuki como empregada em troca de liberdade. Yukina pergunta à professora onde estava Gardos. Natsuki diz
diz que a facção estava atrás de uma arma chamada Nalakuvera e diz a eles que não precisam pegar Gardos, que ela já tinha tudo sob controle, e pede para Kojou tomar cuidado com Veitler, pois ele já devorou 2 vampiros antigos e ele poderia o pegar também. No corredor da escola, Kojou dizia que seria difícil enfrentar Veitler sem conseguir controlar seus familiares. Yukina pergunta se ele não queria sugar seu sangue de novo. Constrangido, Kojou diz que ele não pretende fazer nada com seu sangue. Na sala de Asagi, Kojou pedia para ela procurar por arquivos do governo sobre essa arma. Os dois então vão até a sala dos professores, onde tinham computadores. A arma era um artefato que foi encontrado no século XX e estava em estado dormente desde então. Asagi empurra Kojou, pois um professor entrou na sala. Debaixo da mesa do computador, os dois estavam em uma situação embaraçosa. Kojou notou que ela ainda usava os brincos que ele deu de presente a ela. O professor sai da sala e o nariz de Kojou estava sangrando sem parar. Asagi no telhado perguntava o que era aquilo a ele. Kojou dizia que não precisava se preocupar, pois ninguém sabia como usar. Asagi vai então pegar algumas bebidas. De repente, Kojou é atacado por Sayaka. Ela estava furiosa por saber que Kojou sugou o sangue de Yukina e começou a atacar sem parar. Ela falava como ele conseguia sair com outra mulher depois de ter feito tudo isso com Yukina, até que ela faz um corte em Kojou e vários raios começam a sair de seu corpo. Asagi acaba vendo tudo aquilo. Kojou pede para ela se afastar e de repente o poder de Kojou começa a ficar fora de controle, ferindo ela. Yukina aparece e anula a magia que estava saindo do corpo de Kojou. Yukina pergunta o que eles estavam fazendo ali e pede para eles pensarem no que fizeram. Felizmente, os ferimentos de Asagi não foram graves e ela acorda. Asagi conta que uma garota começou a atacar Kojou. Yukina diz que foi sua amiga que estava com ciúmes dele. No telhado, Kojou e Sayaka estavam pensando sobre seus atos. Sayaka diz que não está gostando de ficar ao seu lado e que poderia engravidar só de respirar o mesmo ar que ele, e diz que se ele se aproximar dela, ela o mataria. Sayaka diz que ele não poderia competir com ela, pois as duas já até banharam juntas. De repente, na enfermaria, Astarte diz que demônios invadiram o prédio. Os demônios entram na enfermaria. Nagisa entra em estado de choque e começa a gritar. Yukina nocauteia para evitar algo pior. Os demônios estavam atrás de Asagi. Gardos estava entre eles. Kojou escuta barulho de tiros. Assustado, ele e Sayaka descem. Motoki, que estava em uma sacada, viu as garotas sendo raptadas e decidiu seguir elas. Ele tomou uma pílula que o deixou forte e veloz. Pelo que parece, os sequestradores queriam levar eles para fora da ilha. Motoki tomou mais pílulas para controlar as ondas de som pelo ar. No meio de tudo isso, Veitler aparece. Ele diz que não poderia deixar Motoki interferir e ataca ele. Longe dali, em um lugar que parecia um armazém, as garotas estavam. Gardos queria que Asagi usasse computador super potente para analisar os comandos de controle de Nalakuvera. Kojou e Sayaka estavam trabalhando juntos para salvarem as garotas. Eles chegam até o local onde a facção criminosa estava. Kojou pega Sayaka em seus braços para saltar até o outro lado. Ele quase cai na água, mas Sayaka o ajuda. Eles encontram a professora e logo depois Veitler. Eles se deparam com a arma Nalakuvera atirando. No local onde as garotas estavam, Yukina notou que Veitler ajudou a facção criminosa durante todo esse tempo. Ela pergunta por que Veitler tinha os ajudado. Gardo diz que Veitler provavelmente fez isso por tédio, já que ele é um vampiro muito forte, e que Asagi deveria decifrar a pedra com os comandos de controle de Nalakuvera, ou a ilha seria destruída. Quando Gardo sai dali, o corpo de Nagisa é possuído por algo, e ela dizia para não se preocupar, porque aquele rapaz ganharia tempo para elas agirem. Yukina pega o telefone de Asagi e liga para Kojou. Ela diz para não deixar Veitler e Nalakuvera lutarem. Kojou pede para Veitler deixar ele lutar contra aquela arma, e se ele falhasse, ele poderia lutar com ela à vontade. Veitler então aceita, e agora Kojou teria que enfrentar aquela arma. E aí, o que você acha? Será que Kojou vai conseguir derrotá-la? Deixe aí nos comentários, e até a próxima.